primeiro comando que a gente vai ver é o cat. O cat ele é um comando que serve para visualizar o conteúdo dos arquivos. Ele tem um outro comando interessante, que é o oposto dele, que mostra os arquivos numa ordem reversa. Então aqui se a gente pode observar que com cat a gente começou a listar com feijão, arroz e couve, né? E o último item é o doce de leite. O tac ele mostra o conteúdo dos arquivos de trás para frente. Então ele começa com doce de leite e vai listando o arquivo aqui de trás para frente. Então o comando cat ele é muito simples de usar e ele tem um outro amigo dele que é o tac, que também é bastante simples, né? Outro comando interessante é o comando more. Você pode passar more, por exemplo, messages, e aí ele vai paginar para você olhar o arquivo messages através do espaço. Então você pode aqui utilizar a tecla espaço para poder ir passando as páginas, né? Eu prefiro muito mais usar um cat messages e utilizar o comando less. O less ele também vai passando as páginas com espaço e ele possibilita eu fazer buscas. Então aqui eu quero buscar a palavra kernel, né? Eu coloquei aqui a barra, coloquei a palavra e ele vai buscar ali todas as ocorrências de kernel. Então isso fica fácil para você achar aí pedaços de alguma coisa no texto. Então, por exemplo, o lero lero lá pipeless, eu quero achar todas as ocorrências da palavra se, né? Então ele vai mostrar para mim, vai marcar no texto tudo que tiver se, ele vai mostrar de uma forma bem simples o que eu preciso ver. Nessa aula eu vou apresentar alguns comandos para filtro de texto. Então eu criei aqui alguns arquivos que vão facilitar aqui o entendimento desses comandos. Bom, o primeiro comando que eu quero apresentar para vocês é o comando sort. O que o sort faz? Ele ordena as linhas de um texto qualquer. Então vamos colocar aqui um texto. Eu criei um texto chamado feijoada, que nós temos aqui itens para fazer uma feijoada com direito à sobremesa. Então esses itens não estão em ordem alfabética, né? Feijão, arroz, couve, bacon, linguiça. Se eu quiser ordenar esses itens, eu posso utilizar aqui o sort feijoada e ele vai ordenar os itens da minha feijoada em ordem alfabética. Então ele pode ser bastante útil para você ordenar um arquivo qualquer em ordem alfabética. Ele também serve, e aí eu vou fazer um adendo aqui, para ordenar números. Então vamos olhar aqui um arquivo de números, né? Eu tenho aqui alguns números aleatórios, 7, 4, 75, 34, 45, 65, 2. Se eu utilizar o sort aqui, números, ele ordenou, mas ele não ordenou talvez de um jeito que a gente esperasse. Por quê? Porque o sort ele faz a ordenação por colunas quando se trata de números. Então ele ordenou 2, 23, então depois do 2, da coluna do 2, vem o 2, 3. Aí vem o 3, 4, o 4, depois vem o 4, 5, 5. E aqui no 6 dá para ver isso muito bem. 61, 65, 66, 7, 7, 5. Se eu quiser que o sort, na realidade, ordene o meu arquivo numérico de uma forma esperada, né? Ele vai fazer essa ordenação utilizando a opção "-n". Então agora o arquivo ficou bem ordenado, né? 2, 4, 5, 7, 23, 34, por assim em diante. O sort, como qualquer outro comando de filtro de texto, ele não grava o arquivo, ele não altera o arquivo que você está trabalhando. Para isso, eu teria que colocar aqui um outro arquivo, né? Pipe maior que números ordenados. E aí sim, né? Ele gravaria num arquivo o resultado ordenado da minha lista de números, né? Um outro comando que eu quero apresentar para vocês é o word count. Então o word count ele imprime para a gente o número de palavras, o número de bytes e o número de linhas de um determinado arquivo. Então, por exemplo, eu quero saber quantas linhas tem o arquivo feijoada. O arquivo feijoada tem
10 linhas. Se eu quiser saber o número de palavras que tem um arquivo feijoada, eu vou usar aqui o W de Word e eu tenho 12 palavras. Se eu quiser saber o número de caracteres que tem no meu arquivo feijoada, eu tenho aqui 80 caracteres. Se eu der o WC sem nada, ele vai me informar nessa ordem o número de linhas, depois o número de palavras, depois o número de caracteres de um determinado arquivo. Então, o word count ele pode ser bastante útil, por exemplo, para você saber o número de arquivos de um determinado diretório. Então, eu posso colocar aqui ls-al, eu vou produzir aqui o número de linhas, né, do meu ls, e aqui eu posso, por exemplo, dar um pipe grep wc-l. Aí eu sei que eu tenho 16 arquivos aqui no meu diretório. Então, o word count serve para você contar número de linhas, palavras ou número de caracteres de um determinado arquivo. Bom, outro comando interessante que eu quero mostrar para vocês é o comando cut. O comando cut ele corta seções de um arquivo em cada linha. Então é como se ele pegasse uma coluna de um arquivo, cortasse ela para você. Bom, eu separei aqui nesse exemplo o arquivo cientistas, né? Então eu tenho aqui o primeiro nome do cientista, 2 pontos, o segundo nome, né, o sobrenome e terceiro cientista de quê? Né? Físico, biólogo, bioquímico, inventor, pintor, etc. Então, o comando cut ele vai servir, por exemplo, se eu quero pegar, por exemplo, vou utilizar aqui o "-d", que é o separador, e aqui eu vou utilizar o F1. Então, eu quero pegar somente o primeiro nome desses cientistas. Ou eu quero pegar o sobrenome, que é o sobrenome onde eles são mais conhecidos, né? Newton, Gutenberg, Einstein, Darwin, Pasteur, Lavoisier, Santos Dumont, Da Vinci, né? E aí eu quero, por exemplo, colocar também a profissão desses camaradas. Eu posso usar aqui uma vírgula e aí ele vai mostrar para mim, né? Vai pegar as colunas que eu quero. Newton, ele é um físico. Gutenberg é o reinventor da impressora. O Einstein também é físico. Pasteur é o bioquímico. Então, o cut é muito útil, né? Para aqueles arquivos, quando a gente tem separados por vírgula, né, ou ponto e vírgula, esse comando cut é muito útil para você pegar um determinado pedaço. Então, vamos dar um outro exemplo aqui do cut, né? Vou pegar aqui o arquivo /etc pswd e vamos supor que eu queira só os logins dos usuários dessa máquina. Então, eu poderia usar aqui o cut -d 2 pontos, que é o meu delimitador entre as colunas, -f1 /etc pswd, e agora eu tenho uma lista somente com os logins dos usuários. Vamos supor que eu queira pegar os nomes dos usuários, né? Então o nome vai ser primeira, segunda, terceira, quarta, vai ser ali a quinta coluna, né? Então eu poderia pegar aqui a quinta coluna, F1, F5, por exemplo, e aqui eu teria o login do usuário e o nome do usuário, né? Vamos supor que eu queira pegar o shell do usuário, né? Que shell que ele usa? Login e shell. E aqui eu tenho o login do usuário e o shell que ele usa para poder entrar em modo interativo no sistema. Então o comando cut ele é muito útil para você pegar colunas de um arquivo que tem algum tipo de delimitador. Quando você for utilizar o espaço, né? Então para usar o espaço você tem que dar aqui o cut -d, aí você tem que usar aspas, né? Para poder indicar que o delimitador na realidade está aqui no meio, que é o espaço, né? Por último, eu quero apresentar 2 comandos, né? E aqui eu tenho um arquivo messages, que é um arquivo muito grande. Se a gente der um wc-l aqui no messages, é um arquivo com 18.801 linhas, né? E aí, se eu der um cat aqui,
eu vou ver 18.000 linhas, mas vamos supor que eu queira ver só o início dessas linhas, só o início desse arquivo. Eu posso utilizar o comando head aí do inglês cabeça, né? Ele vai me mostrar só o inicinho do arquivo e aí ele vai me mostrar as primeiras 10 linhas, né? Eu posso, por exemplo, colocar aqui head -n50 messages e aí ele vai me mostrar as primeiras 50 linhas. O comando oposto do head é o tail. Tail do inglês significa cauda, né? Então eu posso ver as últimas linhas, as últimas 10 linhas do meu arquivo messages, né? E eu tenho também aqui a opção tail -n50, por exemplo, para me mostrar as últimas 50 linhas do meu arquivo. O tail também ele é muito utilizado com a opção "-f", né? A opção "-f" do tail é a opção follow, que é seguir. Então ele vai mostrar para você as últimas linhas e toda vez que acrescentar uma linha no arquivo, ele vai te mostrar qual é essa linha. Então é muito útil o tail, por exemplo, se você está investigando um sistema, né? Você pode dar um tail aqui num arquivo de log e toda vez que algo é acrescentado nesse arquivo, você vai vendo o que está subindo, né? Eu, por exemplo, uso isso muito em servidores web, onde a gente pode ver o que esse servidor está fazendo. Vou entrar aqui num servidor para que a gente possa dar uma olhadinha no tail-f funcionando. Então agora eu estou num servidor web, eu posso usar aqui o tail-f /var/log nginx access.log e aqui eu tenho o log do meu servidor web, né? Olha só, ele deu um health check lá do Amazon. Então toda vez que o arquivo é incrementado, alguma coisa é gravada nele, você vai vendo aí que o tail-f vai seguindo, vai abrindo para você. Isso é útil para você ver arquivos de log, né? O desenvolvedor também usa muito o tail-f, né? Quando você está testando, debugando, você pode dar um tail lá no error.log do servidor Apache ou do PHP, enfim, para você ver os erros que podem estar dando para você corrigir.